Olá, bom dia, sétimo ano. Vamos aqui iniciar uma semana de estudo. Vamos primeiramente agradecer a Deus pelo nosso dom da vida, por nossa saúde e que tenhamos um dia de muita paz, alegria, prosperidade e que possamos vir dias melhores para nós, porque cada dia nós recebemos de Deus o maior presente, que é a nossa vida, é estarmos vivos e com saúde. E, primeiramente, a gente agradece a Deus todos os dias por estar com saúde e com vida, para termos uma semana de estudo, uma semana de muito aprendizado. Voltamos novamente à nossa rotina de estudarmos somente pela plataforma. Já estou com saudade de estarmos todo dia na escola, embora só com a parte de aluno, mas nós estar pelo menos já tirar daquela rotina, já estávamos um pouco acostumados com a nossa rotina e vamos na esperança de ter dias melhores, né? Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3, diz assim, História do Cotidiano. Na página 47 do nosso livro de português, diz assim, o que é essa história do cotidiano? Que vai ser essa história aí? Diz assim, que vai ser os conhecimentos prévios, muitas vezes acontecimentos do nosso dia a dia. Nos surpreende, que fatos costumam chamar mais a sua atenção. Esses fatos normalmente despertam em você reflexões. Muitos escritores costumam escrever sobre os pensamentos que esses fatos lhe despertam. Você já pensou sobre isso? É os acontecimentos históricos do cotidiano. Que é esse cotidiano? Esse cotidiano é o nosso dia a dia. No nosso dia a dia, nós temos acontecimentos que acontecem com a gente que a gente fica surpreso. Meu Deus, aconteceu isso comigo. Aconteceu isso com alguém que eu tenho aquele convívio diariamente. E pergunta aqui, a segunda pergunta é interessante quando ele diz assim, esses fatos normalmente despertam você uma reflexão? Será se desperta? Às vezes acontece alguma coisa com a gente, nós vamos, depois que acontece, ou de bom ou de ruim, é que nós vamos estar pensando por que aconteceu, será o que foi que fizemos para acontecer isso com a gente, não é? Que tudo que acontece na gente, de bom ou de ruim, nós devemos tirar um proveito para isso. Aí ele, no terceiro pontinho ele diz, muitos escritores costumam escrever sobre os pensamentos que esses fatos lhe despertam. Você já pensou sobre isso? Porque esses fatos, eles despertam, em vários aconteceu um fato, aí o escritor começa a pensar e a escrever sobre o que aconteceu com ele. Nesse terceiro capítulo, nós vamos estudar característica e função da crônica, revisão dos verbos, os advérbios e o uso das consoantes S, Z e X. Pronto. Essas histórias do cotidiano nós vamos chamar de quê? De crônica. Lá embaixo tem assim, caracterizando o gênero. Que é isso? A princípio, a crônica se limitava apenas aos relatos verdadeiros e nobres, sendo uma complicação de fatos históricos apresentados segundo uma sequência temporal. E era um texto que relatava o dia a dia na corte, as histórias dos reis, seus atos e etc. Somente a partir do século XIX, escritores famosos começaram a utilizar a crônica para refletir criticamente sobre o cotidiano, os costumes, a vida social e a política. Então, esse nome de histórias do cotidiano, é o gênero que nós vamos estudar, que é a crônica. O que é a crônica? A crônica, ele é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Eles abordam assuntos em texto que são voltados ao cotidiano da cidade, dos acontecimentos, como ele citou aqui, e ela pode ser entendida como um retrato verbal e um particular. Os acontecimentos
urbanos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber o dia a dia de suas vidas. Eles, como é que eu posso dizer? A crônica é um tipo de gênero que ela tem o prazo, né, de validade. Ela pode se tratar de um assunto contemporâneo, ou seja, nesse assunto contemporâneo que é o que vive, o que viveu, ou seja, na mesma época que já foi há um tempo atual. Eles geralmente na crônica elas utilizam muito a crítica. Ele tem um pensamento muito crítico ou um comentário sobre algo que está sendo debatido no momento. O gênero na crônica, ele é um gênero assim que ele dá, tem muitas, ele pensa sobre o assunto e vai escrever. Com essa escrita, ele vai dar a opinião dele. Ele vai dar, então por isso que ele diz que é um gênero que ele retrata a contemporaneidade, porque de fato é uma coisa que aconteceu. Eles traz a crônica é muito voltada para o dia a dia. Por que voltada para o dia a dia? Porque o que acontece eles vão dizer, que é uma crítica, que é comentado de algo que está sendo, ou seja, que está acontecendo, ou que já foi debatido, já passou. Mas que eles têm esse lado crítico eles sempre dão o ponto de vista. Quando a gente dá muito o nosso ponto de vista e ela é voltada para isso, eles dizem que a gente é um pouco crítico. Crítico por quê? Porque em tudo você dá dando a sua opinião. Aí diz assim: a crônica possui uma linguagem simples, clara, direta e com marcas da oralidade. Esse gênero pode ser predominante narrativo, ou seja, é um gênero narrativo. Por quê? Porque ele vai narrar os fatos, o que está acontecendo, e logo em seguida ele vai dar a opinião dele, ele vai citar essa crítica dele, vai dar esse pensamento sobre o fato que está sendo relatado. Possui uma trava leve, com conflitos e personagem muito simples, o que diferencia do conto. Argumentativo. Ele é defesa do ponto de vista ou expositivo, apresentação de informação. Seus temas são bastante diversificados, mas em sua maioria pertencem ao cotidiano imediato. Ou seja, a crônica ela é um tipo de gênero textual bastante, a linguagem é bastante clara, é bem fácil de compreender, de termos a compreensão, porque ela é voltada mais para o nosso dia a dia. Elas traz muito a linguagem voltada para o nosso dia a dia, diferente dos outros gêneros. As personagens que tem no texto da crônica também, elas são fáceis de você estar ali, entender quem são as personagens, de você reconhecer as personagens que tem em cada um. Quando ele diz assim, com linguagem simples, clara, direta e com marca da oralidade, ou seja, ele pode ser predominantemente narrativo. Por quê? Porque quando ele fala do assunto, a linguagem é bem direta. Você leu ali e já compreendeu o assunto que está sendo relatado. Quando ele diz que ele possui uma trava, conflitos por quê? Porque tem o fato que vai estar sendo narrado e o conflito que ele diz é a parte crítica, ou seja, é o pensamento da pessoa que está escrevendo quando ele vai defender, se ele concorda ou se ele não concorda com o que está acontecendo. Por isso que ele disse que ele diferencia e os personagens simples. Por quê? Porque se os personagens é bem simples, a gente na leitura já compreende, já identifica bem rápido quem é o personagem, se é o narrador, se ele é o observador, dá pra gente ter essa noção bem clara. Seus temas são bastante diversificados, ou seja, existe vários tipos de crônica, mas todos são voltados para o nosso cotidiano, do nosso dia a dia, aqueles fatos imediatos. E a crônica, como os outros,
ela tem várias características, como foram citadas aqui. Ela a tipologia dela, que é o tipo de texto, ele é narrativo. Tem um texto reflexivo, que você vai ler e vai refletir sobre cada texto. Tem as crônicas argumentativas, que é onde nós vamos defender o nosso ponto. A linguagem dela deve ser leve, clara, simples. É uma linguagem direta, fácil de compreensão. Marcado pela coloquialidade e não raro. Cada cronista tem seu estilo próprio do uso das palavras. Cada crônica que a gente formos ler, nós vamos estar tendo essa aí. Como é que eu posso dar? Nós vamos ter essa diferença entre as palavras, né? Cada cronista, ele vai ter uma maneira de se expressar. Ele vai ter as palavras que ele costuma usar para despertar o sentimento, para demonstrar o sentimento do que está acontecendo. E os temas comuns a esse gênero são os mais variados possível. Qualquer assunto do cotidiano pode ser o motivo de uma crônica. Qualquer acontecimento que acontece no cotidiano, pronto, ali já dá para ser uma crônica, né? E por ser um gênero nascido na cidade, é comum que tudo que ocorra no ambiente urbano passe a ser escrito em forma de crônica. Ou seja, as crônicas, ela nasceu na cidade, porque já disse o nome já. Ela, a crônica, ele é voltado mais para os acontecimentos que acontecem na cidade. Se esses acontecimentos acontecem na cidade, tudo que tem lá que possa estar relatando, virando uma crônica, eles já estão fazendo isso à parte. E por hoje foi só nossa uma pequena introdução sobre o gênero crônica. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade. Nós temos uma atividade digitada falando sobre a crônica. Nós vamos estar lendo. Posteriormente, nas próximas aulas, eu postarei as respostas das atividades que nós estamos fazendo durante essa semana. Tenham todos um bom dia, uma ótima atividade, uma ótima tarde de estudo. Fiquem todos com Deus.